Você já parou para pensar no que realmente governa sua vida? Não estou falando apenas de imagens de pedra ou metal. Estou falando daquilo que silenciosamente rouba sua paz, determina suas decisões e consome seus pensamentos. Hoje vamos mergulhar em uma das revelações mais transformadoras das Escrituras. Um texto que atravessou mais de 2.500 anos e continua desmontando ilusões que aprisionam o coração humano. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de religião. Trata-se de liberdade verdadeira, e as evidências históricas confirmam cada palavra desta antiga sabedoria. O Salmo 115 foi escrito em um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Arqueólogos e historiadores situam sua composição durante ou logo após o exílio babilônico, entre o século VI e V antes de Cristo. Imagine a cena. O povo de Deus, arrancado de sua terra, vivendo em meio à maior superpotência da época, Babilônia, cercado por templos magníficos dedicados a Marduk, Ishtar e outros deuses. Escavações modernas revelaram que esses templos eram verdadeiras maravilhas arquitetônicas, alguns com mais de 90 metros de altura, cobertos de ouro e pedras preciosas. Para aquele povo exilado, a pergunta ecoava diariamente: onde está o seu Deus agora? Ouçam as palavras imortais deste salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa da tua benignidade e da tua verdade. Por que diriam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Benditos sois vós do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos desmontar essa revelação camada por camada, porque cada palavra carrega um peso histórico e espiritual impressionante. O Salmo abre com uma declaração revolucionária. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A palavra hebraica para glória aqui é kavod, que originalmente significava peso, substância, algo de valor real e mensurável. Antropólogos culturais explicam que naquela época a glória de um Deus era medida pelo sucesso de seu povo. Israel estava em ruínas, exilado, aparentemente derrotado. Os babilônios zombavam: onde está a glória do seu Deus? A resposta do salmista é genial. A glória não vem de nós, mas pertence ao nome de Deus por causa de sua benignidade e verdade. Essas duas palavras são fundamentais. Benignidade traduz o hebraico chesed, um dos termos mais ricos de toda a Bíblia. Linguistas explicam que chesed não tem equivalente perfeito em português. Combina amor leal, misericórdia inabalável, bondade incondicional e compromisso de aliança. É o amor que não desiste mesmo quando você falha. Verdade vem de emet, palavra que em hebraico antigo era escrita com as letras Aleph, Mem e Tav,
A primeira, a do meio e a última do alfabeto hebraico, simbolizando algo completo, sólido, absolutamente confiável. Juntas, essas palavras declaram: Deus é fiel em seu amor, não importa as circunstâncias. Então, vem a pergunta zombeteira das nações: onde está o seu Deus? Documentos históricos da época confirmam que essa era uma provocação comum. Quando um império conquistava outro, acreditava-se que seus deuses haviam derrotado os deuses do povo vencido. Tábuas cuneiformes, descobertas em Nínive e Babilônia, registram reis vangloriando-se de como seus deuses eram superiores aos deuses dos povos conquistados. Os babilônios literalmente carregavam as estátuas dos deuses vencidos como troféus de guerra. Mas a resposta do salmista desafia toda essa lógica pagã. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. A frase "está nos céus" não significa que Deus está distante. O hebraico shamayim para céus se refere ao domínio espiritual, à dimensão da realidade que transcende o material. Enquanto os deuses pagãos eram limitados a estátuas, templos e territórios geográficos, o Deus de Israel governa sobre toda a criação. A expressão "faz tudo o que lhe apraz" usa a palavra hebraica chapetz, que significa deleite, prazer, vontade soberana. Teólogos explicam que isso não retrata um Deus caprichoso, mas um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável, como Paulo confirmaria séculos depois em sua carta aos Romanos. E aqui vem a seção que arqueólogos consideram uma das críticas mais sofisticadas aos ídolos de toda a literatura antiga. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Escavações recentes em sítios babilônicos revelaram exatamente como esses ídolos eram fabricados. Metalúrgicos especializados trabalhavam meses em uma única estátua. Usavam técnicas avançadas de fundição, incrustavam pedras preciosas, aplicavam folhas de ouro. O resultado: objetos de beleza extraordinária, que enchiam os olhos, mas eram no final apenas metal moldado. O salmista lista metodicamente os sentidos: boca, olhos, ouvidos, nariz, mãos, pés, garganta. 7 características, número da perfeição em hebraico, ironicamente mostrando a total imperfeição desses deuses. Têm boca, mas não falam. A palavra hebraica para falar aqui é dabar, que significa não apenas emitir sons, mas comunicar verdade, criar realidade através da palavra. O Deus de Israel falou, e o universo passou a existir. Os ídolos, mudos, têm olhos, mas não veem. Historiadores descobriram que artesãos babilônicos realizavam elaboradas cerimônias de abertura da boca e abertura dos olhos dos ídolos, rituais mágicos para supostamente dar vida às estátuas. O salmista ridiculariza isso. Por mais que tentem, esses deuses nunca verão. Mas aqui está a revelação que mais impressiona e que psicólogos modernos confirmam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Esta é uma das verdades mais profundas sobre a natureza humana já registradas. Neurociência contemporânea explica que nos tornamos aquilo em que focamos nossa atenção e depositamos nossa confiança. Se você confia em algo morto, inerte, sem vida, você gradualmente se torna espiritualmente morto, emocionalmente inerte, existencialmente sem vida. Os babilônios criavam deuses à sua imagem, e então se conformavam à imagem limitada que haviam criado. É o ciclo trágico da idolatria. Você cria seu Deus, e então seu Deus o recria à imagem dele. Para entendermos a força disso, precisamos saber que naquela época toda a vida social, econômica e política girava em torno dos templos. Documentos administrativos revelam que os templos mesopotâmicos eram bancos, armazéns, centros judiciários e educacionais. Rejeitar os ídolos não era apenas uma questão religiosa, mas um posicionamento social radical.
Antropólogos explicam que um judeu em Babilônia que se recusasse a participar dos cultos idólatras enfrentava isolamento social, prejuízo econômico e até risco de vida. Mesmo assim, o salmista clama: confiem apenas no Senhor. E então o texto muda de tom, repetindo 3 vezes uma convocação urgente. Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, confiai no Senhor. Vós, os que temeis o Senhor, confiai no Senhor. A repetição não é acidental. Na poesia hebraica, repetir algo 3 vezes indica suprema importância. Ele está chamando todo o povo, os sacerdotes e até os gentios que temem a Deus, os prosélitos. A palavra hebraica para confiar é batash, que significa literalmente apoiar-se, descansar o peso completo sobre algo. Linguistas explicam que é a palavra usada para alguém que se joga totalmente em uma cama, sem reservas. É confiança absoluta, vulnerável, total. E por que confiar? Porque ele é o seu auxílio e o seu escudo. Auxílio traduz Ezer, a mesma palavra usada quando Deus criou Eva como auxiliadora de Adão. Não implica inferioridade, mas parceria poderosa. Deus não é um ajudante subordinado, mas o aliado supremo que torna a vitória possível. Escudo é magem, objeto de defesa usado em batalha. Escavações arqueológicas revelaram que escudos israelitas eram geralmente feitos de couro reforçado com bronze, cobrindo quase todo o corpo do soldado. Era proteção total. Deus é assim, defesa completa contra todos os ataques. O Senhor se lembra de nós. A palavra hebraica zakar, para lembrar, é poderosa. Não significa apenas recordar mentalmente, mas agir com base nessa memória. Quando Deus se lembra, ele intervém. Especialistas em textos antigos explicam que no pensamento semítico, memória divina sempre resulta em ação salvadora. Deus lembrou-se de Noé, e as águas baixaram. Lembrou-se de Raquel, e ela concebeu. Lembrar é agir, e ele age abençoando. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. 3 vezes a palavra abençoar. A bênção hebraica, beraká, vem de barak, que significa ajoelhar-se, mas também fazer prosperar. Estudos de literatura do Oriente Próximo Antigo mostram que bênção não era apenas palavras bonitas, mas transferência real de poder, vida e prosperidade. Quando Deus abençoa, ele literalmente transmite sua força vital para você. E note a progressão. Ele abençoará tanto pequenos como grandes. Na hierarquia rígida do mundo antigo, isso era revolucionário. Inscrições reais da época mencionam apenas nobres e guerreiros. Aqui, servos e senhores, crianças e anciãos, todos recebem igualmente a bênção divina. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. A palavra Yasaf, para aumentar, significa adicionar, multiplicar, fazer transbordar. Economistas que estudam sociedades antigas explicam que numa era sem seguro social ou aposentadoria, filhos eram segurança econômica e continuidade de legado. Prometer multiplicação era prometer futuro, esperança, permanência, mas vai além do material. Deus está prometendo expansão em toda a área, sabedoria, influência, gozo, vida abundante. Benditos sois vós do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui, o salmista conecta bênção com criação. O título Fazedor dos céus e da terra aparece frequentemente nas Escrituras e era uma declaração teológica radical. Enquanto mitologias pagãs tinham múltiplos deuses, criando diferentes partes do cosmos através de batalhas e conflitos, Israel declarava: um só Deus criou tudo, com propósito, por meio da palavra. Cosmólogos modernos, aliás, ficam impressionados com a correspondência entre "e Deus disse e assim foi", e a descoberta de que frequências sonoras organizam matéria em padrões complexos. A palavra criadora não é apenas metáfora.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Aqui está uma das revelações mais importantes sobre o plano de Deus. Teólogos explicam que isso estabelece uma parceria. Deus mantém soberania absoluta sobre o domínio espiritual, mas delegou aos humanos a administração da terra. Não somos donos, somos mordomos. Ecólogos e ambientalistas contemporâneos reconhecem que essa visão judaico-cristã de mordomia, quando corretamente aplicada, oferece base ética para sustentabilidade e cuidado ambiental. A terra foi dada a nós, não para exploração egoísta, mas para gestão sábia. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. A palavra Sheol, traduzida como silêncio ou lugar dos mortos, referia-se ao mundo subterrâneo onde os falecidos supostamente habitavam em existência sombria. Textos ugaríticos e acádios contemporâneos descrevem conceito similar. O ponto do salmista: vida é oportunidade de louvor. Cada respiração é chance de glorificar o Criador. Psicólogos positivos modernos confirmam: gratidão e louvor, literalmente, reprogramam o cérebro para bem-estar. Louvar a Deus não é apenas ato religioso, mas prática de saúde mental e espiritual. E então, o Salmo fecha com declaração triunfante: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. O contraste é proposital. Os mortos não louvam, os ídolos não respondem. Mas nós, os vivos, os que conhecemos o Deus verdadeiro, nós bendiremos. A palavra Barak aparece novamente, mas agora não é Deus abençoando-nos. Somos nós abençoando a Ele. Não que Deus precise de nossas bênçãos, mas expressar gratidão, reconhecer sua grandeza, declarar sua fidelidade, isso nos transforma. Desde agora, neste exato momento, até a eternidade, nossa vocação é louvar. Agora, deixe-me conectar essas verdades milenares com sua vida hoje. Vivemos numa era de ídolos sofisticados. Eles não são de ouro e prata, mas são igualmente mortíferos. O ídolo do sucesso profissional, que promete realização, mas entrega vazio. O ídolo da aprovação social, que promete aceitação, mas entrega ansiedade. O ídolo do prazer, que promete satisfação, mas entrega dependência. O ídolo do dinheiro, que promete segurança, mas entrega medo constante de perder. O ídolo da aparência, que promete amor, mas entrega insegurança. O ídolo da tecnologia, que promete conexão, mas entrega solidão. E sabe o que todos esses ídolos têm em comum? Exatamente o que o salmista descreveu. Tem boca, mas não falam verdade ao seu coração. Tem olhos, mas não veem sua dor real. Tem ouvidos, mas não escutam seu clamor. Tem mãos, mas não podem segurar você quando tudo desmorona. Tem pés, mas não caminham com você no vale. E a cada dia que você deposita sua confiança neles, você se torna um pouco mais como eles, vazio, frio, sem vida verdadeira. Mas há um Deus que está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Um Deus cujo prazer é abençoar você. Um Deus que se lembra de você, não apenas mentalmente, mas age em seu favor. Um Deus que não está limitado por circunstâncias, derrotas passadas, exílios presentes ou impossibilidades futuras. Um Deus que não criou você para sobreviver, mas para transbordar. Não para definhar, mas para multiplicar. Não para temer, mas para confiar completamente. A pergunta que este salmo coloca diante de você hoje é simples, mas transformadora. No que você realmente confia? Quando a crise vem, para onde seu coração corre primeiro? Quando precisa tomar decisão importante, qual é sua âncora? Quando busca alegria, realização, propósito, onde você procura? Os ídolos modernos são sedutores porque oferecem gratificação imediata. Mas como o salmista advertiu, você se torna aquilo em que confia. Confie em coisas temporárias, torne-se temporário. Confie em coisas vazias, torne-se vazio. Confie em coisas mortas,
torne-se espiritualmente morto. Mas confie no Deus vivo, no Criador dos céus e da terra, no Deus de Chesed e Emet, de amor leal e verdade absoluta, e algo extraordinário acontece. Você começa a refletir sua imagem. Você foi criado à imagem de Deus, e quanto mais você fixa seus olhos nele, mais você se torna quem realmente é. Não uma cópia inferior de ideais mundanos, mas um filho do Altíssimo, abençoado, multiplicado, florescendo. Permita-me compartilhar verdade que mudou minha vida. Deus não está esperando você consertar tudo para então confiar nele. Ele está convidando você a confiar nele para que ele conserte tudo. A ordem importa. Primeiro vem a confiança, depois vem a transformação. Primeiro você descansa seu peso completo nele. Depois, ele se torna seu auxílio e escudo. Primeiro você reconhece que não é a você, mas ao nome dele que pertence a glória. Depois você experimenta a glória dele manifestada em sua vida. E quanto aos falsos deuses que você tem servido, deixe-os. Eles nunca puderam te salvar, nunca puderam te satisfazer, nunca cumprirão o que prometem. Eles têm boca, mas não têm palavra de vida. O Deus verdadeiro tem palavra, e sua palavra é Jesus, o Verbo que se fez carne, que não apenas fala sobre vida, mas é a própria vida. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Hoje, neste momento, você pode fazer uma escolha que ecoará na eternidade. Você pode continuar confiando em ídolos que nunca entregam ou pode clamar com o salmista: não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Você pode continuar tentando construir sua própria segurança ou pode descansar no Deus que é seu escudo. Você pode continuar buscando aumento através de seus próprios esforços frenéticos, ou pode receber a promessa: o Senhor vos aumentará cada vez mais. E aqui está o segredo final que desmascara todos os falsos deuses. Somente o Deus verdadeiro se entrega completamente por você. Ídolos exigem sacrifício, mas nunca se sacrificam. O Deus de Israel fez o impossível. Tornou-se um de nós, caminhou neste mundo quebrado e deu sua própria vida na cruz. Jesus é Deus dizendo: eu não sou como os ídolos que você conhece. Eu vejo sua dor. Eu ouço seu clamor. Eu falo vida sobre seu deserto. Minhas mãos foram estendidas e pregadas numa cruz por você. Meus pés caminharam até a morte para te buscar. E da minha garganta saiu não silêncio, mas o clamor vitorioso: está consumado. Que a paz que excede todo entendimento, aquela que os ídolos nunca puderam oferecer, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a sabedoria do alto, pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e bons frutos, seja sua conselheira em cada decisão. Que a prosperidade do reino, que não é apenas material, mas transborda em alegria, propósito e vida abundante, seja derramada sobre você e sua casa. Pois bendito és tu do Senhor que fez os céus e a terra. Ele se lembra de ti, ele te abençoará, ele te aumentará cada vez mais a ti e aos teus filhos, e desde agora e para sempre, que teu coração bendiga ao Senhor. Em nome de Jesus, o único nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, toda glória, honra e louvor ao Deus Pai, Criador, Redentor e Consumador de nossa fé. Amém e amém.